Graça e paz, amados irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, irmãos, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo em ordem cronológica. Nós estamos estudando os acontecimentos antes dos 30 anos de Jesus em 21 particípios. Nós já estudamos o primeiro particípio, é o pré-encarnado, ou seja, Jesus já existia com o Deus Pai antes da encarnação. Vimos o segundo particípio, o pré-anunciado, que foi aqueles acontecimentos que tiveram lugar ali com o Zacarias, que foi o anúncio do nascimento de João Batista. Também já vimos o anunciado, que foi o terceiro particípio, anunciado para Maria, quando o anjo Gabriel foi até Maria, e também vimos o anunciado a José, quando em um sonho o anjo foi para falar para José que tudo aquilo que Maria tinha lhe dito era de fato verdade e que o Senhor Jesus Cristo haveria de nascer e salvaria o seu povo dos pecados dele. Pois bem, então agora nós vamos avançar e vamos para o quarto particípio, que é gerado. Tá? Esse período é gerado. Então, nós sabemos que uma criança até nascer tem aí a geração por 9 meses. Então, o Senhor Jesus Cristo, como uma criança, outro ser humano qualquer, ele também passou aí 9 meses para nascer. Então, o que aconteceu? A Maria, depois de ela ter ido lá com José e ter lhe falado, a Bíblia nos diz que ela, naqueles dias, ela dispôs-se e foi apressadamente à região montanhosa para visitar Isabel. É isso que nos é falado em Lucas, o capítulo 1, versículo 39 a 45. Então, logo depois de ter falado para José, ela vai para visitar a sua prima Isabel. Então, note que no versículo 40 do capítulo 1 de Lucas, a Maria, quando entrou na casa de Zacarias, ela saudou Isabel. Geralmente, a saudação, até hoje nós vemos isso entre os judeus, a saudação é shalom, que quer dizer paz. Então, ao entrar, Maria saudou a Isabel com paz. Agora, veja o que nos diz o versículo 41 do capítulo 1 de Lucas. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, ou seja, a criança, ou seja, João Batista, né, estremeceu no ventre de Isabel. Então Isabel, ela ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja, irmãos, duas coisas aconteceram quando Isabel ouviu esta saudação vindo por parte de Maria. O que foi que aconteceu? Primeiro, a criança estremeceu de alegria no seu ventre. Segundo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lembre-se, João Batista já está cheio do Espírito Santo, já aí no ventre de sua mãe. Isso foi o que foi dito pelo anjo a Zacarias, lá em Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, o filho já está cheio do Espírito Santo. Agora, quem fica cheio do Espírito Santo é a sua mãe.
Uma vez que Isabel está cheia do Espírito Santo, olha o que acontece aí. Ela começa a falar coisas de Maria sem ter perguntado nada a Maria, sem Maria ter dito nada a ela. Nós já vimos que logo que Maria teve o anúncio da concepção aí do Senhor Jesus Cristo, e também que ela ia dar à luz ao Messias, ela saiu, foi para José, falou para José, e depois disso logo ela veio para visitar a sua prima. Portanto, não teve aí tempo para ela mandar uma carta, lá não tinha e-mail ou telefone para já relatar tudo aquilo que tinha acontecido com ela. O que a Isabel vai saber agora, ela vai saber com a chegada de Maria. Só que o que é que acontece? O que acontece é que a Isabel, sem saber nada do que tinha ocorrido com Maria, ela logo fala coisas que só alguém cheia pelo Espírito Santo falaria. Olha o que ela disse no versículo 42. Exclamou Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Espírito Santo aí, irmãos, iluminou o entendimento de Isabel concernente à sua prima Maria, de modo que Isabel sabia tudo o que tinha acontecido com Maria. Ou seja, a Maria tinha sido escolhida por Deus, né, entre as mulheres, por isso que ela diz, bendita és tu entre as mulheres, né? Ela tinha sido escolhida por Deus para conceber aquele bendito fruto que agora estava sendo gerado nela, o qual Isabel chama de meu Senhor. É interessante, é a mesma expressão que o rei Davi usa lá no Salmo 110. Ele disse o Senhor a meu Senhor. Ou seja, chamando o Adonai, o menino que estava ali se gerando, de Senhor, ou seja, de Messias. Ela estava reconhecendo aquela criança que estava no ventre de Maria como Messias, sem ter ainda conversado com Maria ou ter perguntado alguma coisa a respeito do que tinha acontecido com ela. Então, a Isabel completa dizendo a Maria: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Depois disso, nós temos Maria. A Maria, né, ela tem aí o que nós conhecemos como o Cântico de Maria, relatado desde o versículo 46 até o versículo 55. Veja aí essa alegria da Maria, né? Ela engrandece ao Senhor, ela louva o Senhor. Ela diz assim, versículo 46, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, o que ela faz primeiro? Ela agradece ao Senhor, ela louva ao Senhor, ela engrandece o seu santo nome. E aí ela diz algo bem interessante. Ela diz que o seu espírito se alegrou em Deus. Ela diz, meu Salvador. Note bem isso, é bem interessante, né? Uma coisa que nos chama a atenção aí é que somente um pecador é que precisa de um Salvador. Então, se Maria não tinha pecado, por que ela chama Deus de meu Salvador? Então, isso quer mostrar para nós que Maria também era pecadora. Eu não estou dizendo aqui que ela saía cometendo
pecado por aí. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela é uma pecadora de nascimento. Lá em Salmo 51, versículo 5, o rei Davi, disse assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos nós que nascemos neste mundo, nós já nascemos com o pecado. E, pelo facto de nascermos no pecado, nós precisamos de um Salvador. Foi o que a Maria disse aqui, que a sua alma, que o seu espírito se alegrava em Deus, o seu Salvador. O seu Salvador. Aí, no versículo 48 e 49, ela vai dar aí a razão pela qual ela está alegre. Ela diz assim, versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então, eis aí a razão da alegria de Maria. Deus contemplou com favor a humildade de sua serva, e todas as gerações iriam lhe considerar bem-aventurada, pelo facto do Todo-Poderoso ter lhe feito grandes coisas. Que grandes coisas são essas? Ou seja, de ter olhado para uma pessoa simples, humilde, como Maria, né? E de ter feito que uma virgem concebesse sem ter tido relação com homem algum. Ela reconhece, então, que esse Senhor, ele é o quê? Ele é santo. No versículo 50 e 51, a Maria, ela olha para esse ato de Deus como um ato de misericórdia. Veja o que ela diz, versículos 50 e 51. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então, veja aí como a Maria olha para esse ato de Deus como um ato de misericórdia, porque o que todos nós merecíamos era sermos jogados, né, no lago do fogo, na perdição. Mas ao invés disso, o que acontece? O Senhor Deus, ele teve misericórdia de nós. E isso porque a sua misericórdia vai de geração em geração, isto é, sobre aqueles que o temem. Com o seu poder, o que o Senhor Deus fez aí no versículo 51? Ele dispersou aqueles que têm pensamentos soberbos, que acham que podem fazer tudo, mas, fim ao cabo, não podem fazer absolutamente nada, porque só o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então veja o que o Todo-Poderoso faz no versículo 52 e 53. Olha o que ele faz. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Note como o Todo-Poderoso humilha os exaltados e exalta os humilhados. Ele derruba do seu trono os poderosos e ele exalta os humildes. Ele enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. No versículo 54 e 55, a Maria mostra que o Senhor Deus, ele cumpriu as suas promessas. Veja o versículo 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, o Senhor Deus, ele cumpre as suas promessas para com os seus servos.
nos diz aqui, destacando, a Maria destaca, que o Senhor Deus usou de misericórdia, né, a favor de Abraão e de sua descendência. Olha como ela é bem específica. Ela pontua aqui que é Abraão e a sua descendência. Nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que todos aqueles que creem, são descendentes de Abraão. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo, eles são como o crente Abraão. Então, para esses, o Senhor, ele usa da sua misericórdia. Como diz lá o autor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois Deus, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Muito bem, irmãos. Então, temos aqui muitas lições para nós aprendermos, mas eu gostaria de destacar aqui, pelo menos aí, algumas lições que podemos aprender. Veja, irmãos, não sei se os irmãos notaram que a Isabel, cheia do Espírito, ela sabe de coisas de Maria sem Maria ter falado para ela. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe do que passa na mente do outro, sabe o que aconteceu na vida do outro. Isso a gente vê muito, por exemplo, quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, fisicamente entre nós, diz por várias vezes, Jesus Cristo, conhecendo os seus pensamentos pelo Espírito, Jesus Cristo, pelo Espírito, sabia que eles... Então, o Espírito Santo desvenda tudo, sabe de tudo. E quando o Espírito Santo enche uma pessoa, essa pessoa, né, é-lhe revelado para ela coisas que ela naturalmente não saberia. Naturalmente não saberia. Então, a Isabel mostra aí um conhecimento a respeito de Maria, é claro, que lhe foi dada pelo Espírito Santo. Vemos isto, por exemplo, e vamos ver mais tarde, na vida de pessoas, como, por exemplo, Simeão. Lembra do Simeão, aquele senhor que ficava lá no templo? Era um senhor já de idade e que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não iria morrer antes de ver o Messias. Então foi algo revelado para ele e ele não morreu mesmo. Passou-se dias, meses e o Simeão não morria. Ele sabia que ele só iria morrer depois que ele visse o Messias. Aí o que aconteceu? Teve um belo dia em que José e Maria levaram o Senhor Jesus Cristo para ser apresentado no templo. E naquele dia precisamente, podia ser, imagine, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, todo o dia as pessoas iam lá no templo, iam lá para o templo. Então, como saber o dia que José e Maria vão apresentar Jesus? E como saber quem são, né? Maria e José não tinha foto, não tinha nada a respeito do casal. Mas o Espírito Santo moveu o Simeão para ir até o templo. Ele disse, olha, o Messias chegou, vai para o templo. Lá tu vais encontrar os pais do Messias, né? E o Simeão foi para lá. E nós sabemos a história, que o Simeão, ao ver o casal, viu ali a criança, tomou nos braços e disse, olha, Senhor, né, graças te dou, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, como isso foi tudo possível? Através do Espírito Santo. Então, quando nós estamos numa esfera espiritual, não precisa de apresentações. Por exemplo, como no caso do Monte da Transfiguração, quando estão ali o Senhor Jesus Cristo, que foi transfigurado diante dos 3 discípulos, que lhe apareceu o Moisés e o Elias. E de repente o Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui, deixa aqui que eu faça aqui uma tenda para ti, para Moisés e Elias. Como ele sabia que era Moisés?
Como ele sabia que era Elias? Será que aquele não era Eliseu? Será que aquele não era Josué? Como é que ele sabia que era Moisés e Elias? Porque no campo espiritual, irmãos, na esfera espiritual, nós não precisamos de apresentações. Nós sabemos pelo Espírito, como Isabel, cheia do Espírito, sabia de coisas a respeito de Maria. Às vezes eu fico pensando a respeito daqueles irmãos que dizem assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso, perguntar aquilo. Não vão perguntar absolutamente nada. É como Jesus Cristo tinha dito, naquele dia vocês não vão me perguntar nada. Nós veremos o Senhor Jesus Cristo e assim seremos como Ele é. Não precisaremos de apresentações, nós entenderemos as coisas, né? Perfeitamente. Agora não entendemos muitas coisas, mas chegando lá, entrando nesse mundo espiritual, nós perceberemos tudo. Você vê que sem Isabel ter ainda um corpo glorificado, mas só porque ela foi cheia do Espírito, ela já sabia de coisas que só o Espírito lhe revelou, e por isso nós temos essa certeza com respeito quando entrarmos nessa esfera espiritual. Outra coisa, irmãos, João Batista, nós vimos aí, tanto João Batista como Isabel, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, irmãos, que isto tudo aconteceu antes do dia de Pentecoste. Antes do dia de Pentecoste isso aconteceu. João Batista já está cheio do Espírito Santo no ventre materno. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, isso tudo antes do dia de Pentecoste. Isto mostrando, irmãos, que o Espírito Santo já atuava antes do dia de Pentecoste. Aliás, se você vai ler, você vai ver Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito Santo já atua há muito tempo. Agora, é claro, nós vemos como que é a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, a dispensação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, vemos muito a atuação do Pai. Aqui e acolá vemos o Cristo pré-encarnado, vemos também a obra do Espírito Santo. No Novo Testamento, que nós vemos a pessoa do Filho e vemos a voz de Deus dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo, né? Deus fazendo as suas obras, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Pai trabalha através de mim, né? E também era com o poder do Espírito Santo que Jesus Cristo fazia muitos milagres. Mas o que nós vemos depois, no dia de Pentecoste, é ali como que a dispensação do Espírito Santo. Mas, é claro, todos três trabalham juntos, mas em cada dispensação como a ênfase ou no Pai, ou no Filho, ou no Espírito Santo. Mas os três são um. Outra coisa que nós podemos aqui aprender, irmãos, a Maria foi chamada por Isabel de bem-aventurada. Ela diz, bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que creu. Numa passagem lá em Lucas 11, 27 e 28, uma senhora levanta-se entre a multidão e diz algo interessante para Jesus. Ela diz assim, Lucas 11, 27 e 28, bem-aventurada aquela que te concebeu. Note, a Isabel diz, bem-aventurada que creu. Essa mulher diz, bem-aventurada aquela que te concebeu. E os seios que te amamentaram. Aí olha a resposta de Jesus, versículo 28. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sim, meus amados irmãos, esta bem-aventurança também está para todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor Deus. E todos nós aqui estamos ouvindo essa palavra do Senhor Deus. Mas note, não é apenas bem-aventurado por ouvir, mas é bem-aventurado por guardar. E aqui o sentido é de praticar, colocar em prática. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e aguardarmos e a praticarmos, nós somos felizes. E é verdade, irmãos.
Ao olhar para a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, nós só temos a ganhar. Nós somos felizes com o Senhor. Que o Senhor Deus, irmãos, nos abençoe e que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento da sua pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.